Para uma formação ou para o desenvolvimento humano, e hoje em dia a gente ouve muito falar sobre isso, né? Muito se fala sobre coach, sobre Facebook também, ok, sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento, e tudo isso realmente tem um sentido, tudo isso realmente funciona e, ao mesmo tempo, exige uma base que seja uma base válida, uma base confiável, certo? Porque hoje em dia nós temos assim uma facilidade de acesso a informações e temos poucos filtros para poder realmente selecionar estas informações e assim aprimorar aquilo que nós possamos ter como conhecimento. Dito que o conhecimento ele é diferente de informação, não é? Nós podemos ter informação sobre a temperatura. O Rio de Janeiro hoje está um pouco frio. Nós podemos ter informações sobre a situação, às vezes, de um conflito bélico, sei lá, na Ásia, qualquer lugar do mundo. Nós podemos ter vários tipos de informações, mas essas informações elas não auxiliam no nosso desenvolvimento pessoal. Não são informações que realmente trazem alguma consideração para essa transformação, certo? Então, o que transforma, o que muda uma realidade, seja ela uma realidade psicológica, emocional, ou uma realidade de consciência, um padrão de consciência para um outro padrão de consciência, não é informação, é conhecimento. Então, todo tipo de conhecimento, quando ele é fidedigno, esse conhecimento ele tem a propriedade de transformar. E quando nós pensamos em algo relacionado à formação, a formação já dá a ideia justamente de formar, ou de reformatar, certo? Dar consistência a algo que começa um processo de desenvolvimento. Então você traz uma condição atual e leva aquele indivíduo, aquela pessoa, para uma outra condição posterior. E isto então implica em um sistema ou um processo que vai fazer esse fator temporal na vida daquela pessoa trazer transformações, trazer mudanças, trazer certas situações que farão com que a consciência daquele ponto inicial até o ponto secundário tenha uma mudança, tenha uma diferença. E, basicamente, para que seja considerado desenvolvimento, deve ser entendido como um desenvolvimento positivo, um desenvolvimento para realmente ocorrer uma evolução no padrão de consciência daquela pessoa, seja no nível, às vezes até profissional, né? Se você vai fazer uma formação profissional em algo ligado, sei lá, a uma área específica da sua atuação profissional, se você vai fazer uma formação diplomática, enfim, qualquer tipo de trabalho nessa situação, ela tem, então, um fundamento. E é justamente sobre esses fundamentos que eu quero tratar com você. O que seria isto, então? Os princípios para a formação em yoga, não é? Como eu disse, se nós temos para qualquer tipo de formação, para qualquer tipo de desenvolvimento, algo relacionado a transformar, a mudar um padrão que nós temos no momento para um outro padrão que virá a ter no futuro, ou seja, uma mudança de consciência num espaço de tempo. Para que essa mudança ocorra, então, é necessário que se tenha bases, que se tenha fundamentos, e que eu gosto de chamar como princípios, certo? Até porque fundamentos hoje em dia, a ideia toda fundamentalista acaba dando uma conotação um pouco ruim, né, para a ideia de fundamentos. Mas fundamentos, na verdade, é correspondente a princípios. Então, os princípios que estão presentes no yoga são princípios que levam a uma transformação. Da mesma forma,
um curso de formação em yoga, ele deve ter esses princípios que são do yoga agregados na formação, né? Naturalmente, se você vai fazer um curso de formação em yoga, você não pode ter ali princípios de culinária, né? Naturalmente, você até vai ter condições de fazer algo relacionado ao aprendizado da alimentação, né? Da alimentação saudável, mas são questões muito distintas. Se você faz um curso de yoga, você tem que ter princípios que são inerentes ao yoga. É o primeiro ponto, correto? Bom, quando se pensa então em princípios, nós podemos entender como pilares. Princípio é aquilo que está no início, aquilo que está na base, aquilo que está então no assento, aquilo que está como pilar que sustenta toda uma estrutura na qual então aquele fator tempo, do início ao fim de um processo, criará a transformação daquele indivíduo, a transformação daquela pessoa. Isso então é uma formação. Então, se existem princípios, quais são estes princípios? Não é? Quais seriam estes princípios que trariam ou que possibilitam esta transformação em yoga? Correto? Vamos pensar um pouco nisso? Eu gosto de sempre pedir para que vocês tenham papel em mãos, papel e caneta. Olha só, até eu estou aqui com meu papel, minha caneta. Então, tenha papel e caneta nas mãos e vamos fazer o seguinte: eu quero que vocês coloquem aqui o que vocês consideram como princípio do yoga. O que poderia ser um princípio? Não precisa falar todos, mas o que vocês acham que pode ser designado ou definido como princípios do yoga? Vê se alguém coloca aí nos comentários. Estamos pelo YouTube, Instagram e Facebook. Bastante pessoas legais, pessoas especiais, disponibilizando suas últimas horas aí da noite. Muitos acabaram de chegar do trabalho e estão aqui conosco compartilhando, Olha aí, muito bem, Cida. No YouTube a Cida colocou disciplina. Ótimo, ótimo. Olha aí, Cida também, aluna do VVY. Nina Rocha, disciplina. Olha aí, Thalita. Ah, Thalita Estrela. Ahimsa. Yoga para a vida, ahimsa, foco, muito bem. Desapego, muito bem. Olha só, todo mundo afinado, hein? Muito bem, muito bem. Isso aí, desapego. Então, nós temos alguns princípios aqui já estabelecidos, ok? Temos. E se a gente analisar, para que nós possamos ter desenvolvimento, é necessário ter foco. Para que nós possamos ter desenvolvimento, é necessário ter a não violência, um ato de não violência, né? A ahimsa. É necessário ter controle emocional, é necessário ter a disciplina. São elementos essenciais, são elementos que fazem parte, Swadhyaya, o autoestudo. Exatamente, vocês estão colocando tudo que está no Yoga Sutra em Yama e Niyama. E é justamente isso, são princípios para o nosso desenvolvimento, estão ali em Yama e Niyama. Certo? Por isso que vocês colocaram muitos deles que são baseados em Yama e Niyama. Então, o que acontece? Se nós pegarmos estes princípios, nós temos que conseguir sintetizá-los em pilares, correto? Agora, imagine que você vá estruturar um curso de formação se baseando apenas em Yama e Niyama. Ficaria um curso, talvez, ou uma formação um pouco limitada, né, a um público que já é praticante. Se você então tem uma formação específica para quem já é formado, para quem já pratica, ok. Mas vocês colocaram as respostas corretas. Mas vamos pensar um pouco mais agora. Os princípios que fundamentam, os princípios que são necessários para uma formação em yoga são três. Três princípios, basicamente. Ok? Quais são esses princípios, então? Anota aí no papel. Caneta, papel nas mãos.
O primeiro dos princípios é conhecimento. Conhecimento. É extremamente necessário nós termos conhecimento. É como eu falei no início aqui da live. O conhecimento ele é diferente de informação. Imagine que você pode hoje em dia pegar no YouTube uma série de vídeos sobre yoga, dando ali instruções muito aprimoradas até, muito bem editadas, ok? Mas são informações. O conhecimento, ele é algo mais, ele contém algo a mais. O conhecimento, ele vai transformar. Às vezes a informação, ela apenas muda um referencial nosso. O conhecimento muda o nosso padrão de consciência. Quando, eu vou falar no final, quando um fator importante existe, certo? O primeiro pilar, então, é conhecimento. E as características desse conhecimento, elas estão presentes já no Bhagavad Gita, certo? O conhecimento, ele deve nos levar a compreender a causa original de tudo, a compreender a causa original da criação, a causa original de tudo que existe, ou seja, compreender o Supremo. Isso é essencial. O conhecimento que não nos leva a compreender qual é a natureza da vida, qual é a nossa natureza e qual é a natureza do causador ou da criação, é um conhecimento parcial, ok? Vedyavan, Vedyavan, ah, é, agora me fugiu aqui o termo. Mas Krishna diz no Bhagavad Gita, aquele que conhece a causa do conhecimento, aquele que conhece tudo, aquele que conhece o conhecedor de tudo e aquilo que deve ser conhecido. Isto é o conhecimento. Entende? Então, aquilo que não tem como nós vivermos sem, aquilo que é essencial para nós, é o conhecimento. Esse é o verdadeiro conhecimento. Tem muito conhecimento que a gente acaba não tendo necessidade, muito conhecimento que às vezes a gente até abandona no longo do nosso caminho, certo? Mas existe um conhecimento essencial. Existe um conhecimento, inclusive, que está no centro da nossa consciência, no núcleo da nossa consciência. Aquele conhecimento que fala para nós, em nossa consciência, quando nós precisamos. Podemos chamar de intuição, correto? Mas é um conhecimento. No entanto, o que nós estamos tratando sobre conhecimento, de princípios do conhecimento para a formação de um instrutor, diz respeito a um conhecimento autêntico, a um conhecimento fidedigno. Não um conhecimento que seja forjado por um ser humano, já que o ser humano é falho, o ser humano pode errar, o ser humano tem os sentidos que se confundem, correto? Nós somos limitados. Então, esse conhecimento tem que ser um conhecimento fidedigno, autêntico e que esteja mantido dentro de uma tradição de mestres e discípulos. A princípio que nós podemos entender esse conhecimento como sendo conhecimento védico, conhecimento presente ou no Yoga Sutra, ou conhecimento presente no Bhagavad Gita, no Bhagavata, no Vedanta Sutra. Então, todo esse tipo de conhecimento que está fundamentado numa tradição milenar. E que é um conhecimento que ele é válido, ele não perde a sua característica preservada. Ele não perde esta característica do conhecimento de transformação. Tendo o primeiro pilar definido, que é o conhecimento, esse conhecimento, então, ele leva à compreensão de quem é o eu, quem sou eu, de compreender a nossa natureza individual, de compreender a natureza do corpo, a natureza desta estrutura material que nos compõe, e de entender a natureza divina. O conhecimento, então, nos leva a compreender o eu, a natureza material e a natureza divina. Isso é o conhecimento. Então, uma formação ela tem que apresentar esse conhecimento para os instrutores. Os instrutores têm que sair desta formação com este conhecimento muito claro para eles, pois é esse conhecimento que vai fazer toda a mudança na vida.
vai fazer a transformação da consciência ocorrer de forma efetiva. Sem esse conhecimento, pode ser que realmente não ocorra a transformação, pode ser que nós até abandonemos o nosso processo de desenvolvimento através do yoga ou através de qualquer outra base de filosofia ou de conhecimento. Então, esse conhecimento tem que ser embasado, ele tem que ter uma base, ele tem que ter realmente uma estrutura fidedigna. Depois do conhecimento, o que estrutura, ou o que é um dos princípios também do yoga, o segundo pilar, depois do conhecimento, é método. Já que estamos falando de uma formação de instrutores, metodologia, ok? O conhecimento por si só, ele não tem um efeito se ele não for colocado em prática. Mas para ser colocado em prática é necessário, muito bem, olha ali, YouTube, disciplina, desapego, prática. Para que esse conhecimento seja posto em prática, é necessário uma metodologia. E essa metodologia ela tem que ser eficaz, ela tem que ser uma metodologia que realmente traga resultados. Uma metodologia que seja praticada, que seja exercida, que seja executada. E por quem? Primariamente, ou primeiramente, pelo instrutor, pelo corpo docente, pelos professores. Eles têm que seguir esta metodologia. Não adianta eu pegar um livro de algum mestre e passar esta metodologia para os alunos se eu não sigo esta metodologia. Se eu não pratico aquele conhecimento que eu estou ensinando para os meus alunos, eu não pratico, não aplico na minha vida. E a metodologia, ela é justamente para que este conhecimento, que a princípio é um conhecimento impalpável, um conhecimento intangível, ele possa ser experienciado pelo aluno, pelo praticante. E é esta experiência, quando ele coloca esse conhecimento em prática e tem uma experiência com esse conhecimento, é neste momento que ele começa então a ter a transformação. Se esse conhecimento não é posto em prática através de um método, não há a transformação dentro daquele prazo. Naturalmente que esse conhecimento ele vai trazer algum efeito, algum resultado no longo prazo. Mas naquele prazo estipulado de 12 meses, de 9 meses, de 15 meses, é necessário uma metodologia. Certo? Vocês estão concordando, estão entendendo? Daqui a pouco eu abro para perguntas, ok? Então, voltando, primeiro pilar, conhecimento. Segundo, método. É necessário uma metodologia, ok? E esta metodologia é que é o grande detalhe. É o diamante de todo o processo. É a pedra mais valiosa do jogo. Metodologia. Existe o terceiro pilar. Conhecimento, metodologia e execução. Execução. Tem detalhes sobre cada um desses pilares, sobre cada um desses princípios, correto? Conhecimento, a gente pode ali esmiuçar mais em relação a este conhecimento, assim como o método também. O método, só para aclarar um pouco, inclusive tive várias perguntas pelo Instagram e pelo Facebook também, perguntas qual é a diferença, o que existe na metodologia do VVY, que é tido, né, é apresentado como um diferencial. A nossa metodologia é basicamente a metodologia do Bhagavad Gita, uma metodologia de 5.000 anos, correto? Nós, de certa forma, atualizamos, contextualizamos a metodologia do yoga presente no Bhagavad Gita, uma metodologia, podemos até dar como uma base epistemológica do yoga, né? Ou seja, a ciência do conhecimento do Bhagavad Gita, que é referente ao yoga, é o que nós usamos, correto? Então, claro que isso foi, de
certa forma, lapidado, trabalhado para que dentro do contexto em que nós vivemos hoje, nas grandes cidades, no contexto todo de mídias sociais e tantas informações, este conhecimento pudesse ser aplicado, pudesse ser executado e experienciado, que é o grande detalhe, a grande importância é a experiência que nós podemos ter com esse conhecimento, certo? Então, esta metodologia, e se você ler o Bhagavad Gita, você vai ver ali a primeira experiência humana, talvez, pelo menos em registros, na qual um ser com conhecimento praticamente absoluto, porque Krishna, no caso, que transmite esse conhecimento, é a encarnação ou é a manifestação do Supremo, é o conhecimento absoluto, é o próprio absoluto, ele então está fazendo a transmissão do conhecimento para a transformação da consciência de Arjuna. E hoje em dia nós temos os coaches, né? Então, qual foi o primeiro coach? Qual foi o primeiro mestre? Qual foi o primeiro transmissor de um conhecimento de transformação da consciência humana que nós temos registrados? Bhagavad Gita. Agora, claro que a metodologia do Bhagavad Gita é uma metodologia que vai trazer, dentro da visão do yoga, dentro do próprio sistema de Astanga Yoga que está presente no capítulo 6 do Bhagavad Gita, toda uma base metodológica na qual temos que fazer as devidas apropriações para se preservar esse conhecimento, naturalmente, e ao mesmo tempo atualizar esse conhecimento. Por exemplo, Krishna fala da pele de veado. O yogi tem que se sentar sobre a pele de veado no local sagrado. E hoje em dia nós não temos mais um lugar sagrado tão fácil de ser encontrado, e muito menos pele de veado. É até um pouco antiético, né, contra os animais. Então não é uma coisa muito bem contextualizada. Enfim, o ponto é que a metodologia é uma metodologia então baseada num conhecimento milenar de mais de 5.000 anos, e com as suas propriedades que se pautam em ação, cognição e consciência. 3 pilares dentro do pilar de metodologia. No pilar do conhecimento existem também 3 extensões, não é? O conhecimento do eu, o conhecimento da natureza material, Prakriti, e o conhecimento do Supremo. Basicamente, a metodologia tem também 3: ação ou ato, cognição ou intelecção, melhor dizendo, intelecção e consciência. Esta é a base metodológica que nós usamos. Depois, o pilar de execução. Execução é levar o aluno para a prática. Levar o aluno para que ele possa colocar aquele conhecimento em prática, para que a partir dela tenha a sua experiência de transformação em yoga. Este é o grande detalhe. Então a execução ela também vai exigir de nós uma disciplina. Foi até que vocês responderam aqui no início. Os pilares ou os princípios que nós encontramos na execução, um deles é a disciplina. O segundo é a constância. Disciplina, constância. O terceiro, desprendimento. Desprendimento. Então a disciplina não é algo que eu faço só um dia, não. A disciplina é aquilo que eu faço todos os dias, constância. E a disciplina não é para gerar o ego, a identificação de que agora eu tenho uma disciplina, eu sou melhor do que qualquer outra pessoa que não tem disciplina. Pelo contrário, quanto mais disciplina eu tenho, mais eu devo trabalhar o meu ego. Desenvolver a consciência significa reduzir a influência do ego. Você não desenvolve a consciência se você tem, junto do desenvolvimento da consciência, o desenvolvimento do seu ego. Isso é uma grande falha. Então, para esse desenvolvimento em yoga, dentro da formação de instrutores de yoga,
é extremamente necessário nós termos princípios. E como eu disse, esses 3 princípios são essenciais: conhecimento, metodologia e execução. E vou falar uma coisa: qualquer grande empresa ou qualquer pequeno empreendedor hoje em dia está fazendo algo parecido com o que eu descrevo aqui para vocês. Conhecimento, metodologia e execução. Se você tem só conhecimento e não aplica, não vai funcionar. Se você tem conhecimento, não aplica e não executa, também não vai funcionar. Se você só tem metodologia, mas não sabe para o que aplicar, não vai funcionar. E se você só executa, também não vai funcionar. Então é necessário ter esses 3 juntos. E cada um desses 3 tem as suas 3 ramificações. Então nós temos 9 elementos importantes no fundamento do yoga. Vamos rever? Papel e caneta nas mãos para a gente poder anotar ali. Se a gente for dividir agora entre esses 9 princípios, nós temos conhecer a si mesmo, conhecer a natureza material e conhecer a natureza do absoluto. Certo? Na metodologia nós temos ato ou ação, intelecção, consciência. E no pilar da execução nós temos disciplina, constância e desapego. Este é o processo. Então, uma formação ela tem que ter esta estrutura toda na sua base. Ela tem que estar trabalhando estes elementos, estes princípios na sua prática, na sua didática, na sua aplicação de treinamento desses instrutores. Isso, então, é o que, pelo menos na minha visão e na visão do que nós apresentamos no VVY, da equipe do VVY, e é também o que a gente busca nesta proposta de alinhar a visão que nós temos com os professores do corpo docente desta formação, para justamente termos um resultado. Que o que importa numa formação que tem princípios é justamente que os alunos, que agora se tornam instrutores, eles adquiram resultados. E é muito satisfatório, muito gratificante quando você vê que os instrutores que se formam, às vezes já na sequência, ou às vezes até 1 ano, 2 anos após a formação, ele já começa a ter os seus alunos. Tem ali um grupo de pessoas que estão acompanhando o trabalho deles, e estão se tornando alunos fiéis, sabe? Isso é muito bom, isso é muito gratificante para o professor que formou esse instrutor. Sem ego, sem desprendimento. Qual é? Eu vou lançar aqui uma reflexão. Qual é o instrutor de yoga que forma instrutores de yoga com medo de perder alunos? Quando você forma outros instrutores, quando você dá capacitação para outras pessoas atuarem, qual o sentido de você se preocupar que terá mais concorrência? No yoga não existe concorrência. Tem um time, né? Existem alguns times, não de futebol, mas alguns times de yoga que veem a coisa dessa forma, como concorrência. Se eu vejo algo como concorrência, é porque eu tenho medo, eu não tenho segurança do que eu ensino. Eu não tenho segurança do que eu domino. Se você tem medo de concorrência, meu amigo, é porque você tem insegurança daquilo que você sabe. Não existe concorrência. Eu vejo muitos professores que estão formados pelo VVY, alguns estão aqui, estão fazendo projetos lindos, maravilhosos, levando alunos para fazer uma prática, ter uma experiência de yoga na Pedra Bonita, no Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca, entende? Na praia, fazendo retiros para lugares
assim, maravilhosos. Qual é o problema de ter concorrência? Eu não estou aqui para concorrer com ninguém. Não estamos aqui, o VVY não é uma concorrência com outros grupos ou outros times. Para começar, o VVY não é um time, o VVY é uma família. A gente vê assim todos como uma família. Quem quer se agregar à família é sempre bem-vindo. Agora, se vê o VVY como um risco, um perigo, algo temeroso, é bom, é porque nós estamos fazendo algo sério. Estou falando isso assim abertamente porque às vezes a gente recebe algumas mensagens assim estranhas, sabe? E dá para sentir que ali tem algo, tem cobra no ninho, né? Como se diz. Marco Montoro sabe. Lá no interior de São Paulo tem cobra no ninho, tem algo de errado. Então, a gente não tem medo. A gente está aqui realmente para ensinar, transmitir um conhecimento para transformar. E esse é o ponto. E esta foi a exposição, então, sobre os princípios para a formação em yoga. Muito obrigado a todos vocês que estão aí presentes. E eu quero, então, deixar a Aline Mendes. Falei aí de você, hein, Aline? Eu quero deixar aqui esse espaço agora para vocês. Estamos aqui no Facebook, estamos no Instagram, estamos aqui no YouTube. Para agora receber perguntas de vocês. Quem tiver perguntas pode mandar, por favor. É um grande prazer, eu sinto assim um grande energia quando eu recebo perguntas, porque o professor gosta de tirar dúvidas. Esse é um ponto importante. Se não gostar de tirar dúvidas, fugir das dúvidas, algo de estranho temos aí, alguma cobra no ninho. Enquanto isso, enquanto vocês elaboram em perguntas, quanto mais cabeluda ou cabulosa, melhor, eu quero fazer um convite para quem ainda está assim naquela indecisão. Indecisão, meu amigo, vou falar uma coisa: indecisão é a pior coisa que existe. Arjuna estava indeciso, ele sofreu muito, e foi por isso que Krishna falou com ele no Bhagavad Gita e teve ali aquele maravilhoso diálogo no qual nós temos o Bhagavad Gita. Então, digo a verdade para você: a indecisão é terrível, te faz suar. Se você ainda está indeciso se vai fazer uma formação em yoga ou se vai fazer, sei lá, uma viagem para Marrakech, deixa de lado, faça uma formação em yoga. Você vai para Marrakech meditando. Falando sério, nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro agora, nesse final de semana, o início da formação de instrutores de yoga pelo VVY School, uma escola de formação, um projeto educacional que existe desde 2004, mas que é vinculado a uma tradição aqui do Ocidente, que já existe desde 1967 ou 66, e que é fundamentado num conhecimento, numa tradição do conhecimento que tem mais de 5.000 anos. Okay? Então é uma coisa que dá uma certa credibilidade. Né? Então nós vamos ter o início nesse final de semana aqui no Rio de Janeiro, certo? Na Veiga de Almeida, na Barra da Tijuca, 12 meses. Quem tiver mais interesse pode olhar aqui no meu Facebook, tem informações, no Instagram tem informações, no YouTube também, o próprio YouTube é o canal do VVY School. Se você ainda não é inscrito no canal do VVY, inscreva-se, YouTube VVY School, vale a pena porque a gente tem colocado um material bem interessante lá. Então, se você tem interesse em se transformar, em mudar, em ganhar de repente mais uma atuação profissional, VVY pode ser uma alternativa, não a única, mas é uma das alternativas. Livres, veio uma pergunta aqui da Cida. Búzios, já pensou em fazer uma formação de instrutores em Búzios? Não é nada mal, né? Búzios é uma cidade interessante. Vamos ver no futuro. Jaya, da Thalita. Mais uma vez trago esse tema. Como posso ensinar algo? Só um minutinho. Como posso ensinar algo que nem sempre pratico? Me conforto com a ideia de que reconheço minhas limitações, apegos, etc. e tento trabalhá-las. Boa pergunta, Thalita. Não tem como você ensinar aquilo que você não pratica. Tá? Tem uma frase que eu coloquei esses dias no meu perfil do Instagram,
e que é algo que eu acredito. Você ensina aquilo que você faz. Não tem como um farmacêutico vender pão que ele faz na padaria, desde que ele seja um bom padeiro, né? Um bom produtor de pão, mas não tem como, né? Assim como também não adianta você ir na padaria pedir ali um anador, um analgésico, qualquer coisa, ou um Rivotril que está na moda, né? Para o padeiro, não é? Então, para você ensinar algo, é importante que você pratique, é importante que você faça, é importante que você esteja executando. Como eu falei, os princípios da formação requerem conhecimento, método e execução, prática. Então é importante isto, certo? Agora, como que nós podemos resolver isto, né? Você mesmo diz aí que é uma das suas limitações. Me conforto com a ideia de que reconheço minhas limitações, apegos, e tento trabalhá-las. Mas nem sempre fazemos, é difícil controlar o ego, etc. Sim, vamos ver o seguinte, olha, uma coisa é você se aperfeiçoar ou querer ensinar algo que exige a sua prática no nível mais até físico, ou até uma exigência que tome o seu tempo num nível prático. Como isso, Jaya? Imagine que você pode estar praticando yoga e yama e niyama 24 horas do seu dia, ou pelo menos 16 horas do seu dia. Os asanas não. Então, se você tem o objetivo de ensinar, você tem que pelo menos calcular o que que você pode ensinar, não é? Aquilo que você pode realmente do yoga, daquilo que você aprendeu no yoga, o que que você pode colocar em prática ou pode ensinar. De repente é um conhecimento, de repente é uma questão ali mais conceitual, porque se você está colocando em prática os aspectos conceituais do yoga, no caso de Yama e Niyama, isto vai te trazer para a prática no outro nível depois. Isto vai ocorrer. Até o maior dos yogis se pega, às vezes, em coisas mundanas. Afinal, somos humanos, o que acha? Eu acho natural. É natural que em alguns momentos nós tenhamos a nossa limitação humana se colocando à frente. É natural que isso ocorra. O que não pode ocorrer é o conforto, é você se confortar nesta ideia, é você aceitar que de repente o fato de eu ter as minhas limitações me conforta. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho o meu ego, então tudo bem, eu sou assim. Isto não é bom, entende? Isso não é bom. Uma coisa é você se conhecer, uma coisa é você se entender, uma coisa é você saber como você funciona. Como que é a sua psicologia? Como que é o seu funcionamento? É uma coisa que só você pode entender. E outra coisa é você entender quem você é e colocar algo para que essa mudança ocorra, desde que você a queira, certo? E outra coisa é você se reconhecer como limitada, se reconhecer como alguém que não vai se colocar com ímpeto para a mudança e então acaba se confortando nisso, entende? Você acaba sendo conivente com a sua própria limitação, alimentando sua própria limitação. Eu vou falar uma coisa que acho que tem a ver com a sua pergunta, num outro nível, que é o seguinte: eu não estou dando a minha opinião, tá? Não é minha opinião. Eu estou falando algo baseado nesses princípios para a formação, os princípios do yoga. Mas vou te falar o seguinte, uma coisa aqui que é importante para todos que estão acompanhando agora. Nós temos duas barreiras. Isso no yoga é dado como os nossos anartas. Mas eu vou transferir, eu vou traduzir o conceito de anarta para uma linguagem bem próxima da nossa realidade atual, certo?
que seria o seguinte: nós temos duas barreiras fundamentais. A primeira delas é: nós damos muita atenção ou damos muito valor para a opinião alheia. E quando nós damos muito valor à opinião alheia, nós damos pouco valor à nossa própria decisão, à nossa própria escolha, aos nossos próprios valores. Damos pouco valor ao que nós acreditamos. Então, nós temos que tirar o peso que nós damos à opinião alheia. Isso não significa você desmerecer a opinião do outro, mas não deixar com que aquela opinião mude aquilo que você está determinado a fazer, aquilo que você tem como foco, meta na sua vida. Essa é uma das coisas. Não dar o peso relevante às opiniões que são irrelevantes, dadas por outros a você. Por isso que eu disse, eu não estou dando a minha opinião, estou falando apenas uma questão. Oi, Tereza, bem-vinda. A segunda questão que é importante ressaltar é a seguinte: assumir a responsabilidade sobre os teus atos. É extremamente importante assumir as nossas responsabilidades, assumir os nossos atos e não jogar a nossa responsabilidade quando falhamos no outro, certo? Então, não dar assim um peso excessivo à opinião alheia e não jogar para o outro a sua responsabilidade por aquilo que você fez. Porque é uma dialética. À medida que você absorve a opinião do outro, você se sente no direito de jogar para os outros os seus erros, culpar os outros pelos seus erros, entende? Então eu acho que tem um pouco disso, não é o seu caso, mas vale a pena de repente analisar por esse viés esta questão de repente entender as limitações como algo que de repente impede e tudo bem, é assim mesmo, né? Não, não é bem assim não. E a questão do humano é entender isto, né? Nós estamos aqui para melhorarmos, nós estamos aqui realmente para evoluirmos, estamos aqui para sermos um pouquinho melhor a cada dia. Isso é a proposta do yoga. Então tem esta questão muito importante. Eu não concordo com essa ideia de que até o maior dos yogis se pega às vezes em coisas mundanas. Sim, é verdade. Mas nós não temos que nos espelharmos em falhas, não é? Ou nas limitações. Nós temos que buscar realmente nos espelharmos naqueles grandes exemplos, naqueles grandes mestres, ou naquelas pessoas que realmente ajudam no nosso desenvolvimento. E uma coisa que eu acabei não colocando desde o início é que toda essa questão dos fundamentos do yoga, eles existem justamente para o desenvolvimento do nosso mindset, o desenvolvimento da nossa mentalidade correta, ok? Isso é importante. Aqui tem uma outra pergunta muito boa, também da Luz Aitema. Interessante. Bem-vinda, ou bem-vindo. Penso que o ensinamento chegou a mim, poderei transcender as limitações. Penso que o pensamento chegou a mim, poderei transcender as limitações. Não é somente o fato do conhecimento chegar até nós, né? Como eu disse, nós temos também um método para que esse conhecimento seja posto em prática e depois nós temos que executá-lo, né? Nós temos que, através do método, experienciar esse conhecimento. É aquela ideia, né? De jogar ou milho aos porcos, ou jogar sementes em terra árida, né? Às vezes não é só o conhecimento que chega, que é o ponto que eu acabei não colocando, falaria no final, que não importa se você tem conhecimento, método e execução. Esta é a parte daquele que oferece a formação. É importante que quem está recebendo a formação tenha uma postura de comprometimento com o conhecimento, comprometimento com a metodologia e comprometimento com a execução. Ou seja, ele tem que ter disciplina. E ele tem que estar aberto para entender para praticar aquela metodologia. Isso é importante. Então não é somente ter a melhor metodologia, ter o melhor conhecimento, ter a melhor
estrutura para a execução de tudo isso, se o aluno não está afim, né? O aluno fica ali esperando passar o tempo. Não é possível. O aluno não vai evoluir, o aluno não vai crescer, não vai se desenvolver. E aí tudo isso vai por água abaixo. Certo? Digo, se o ensinamento chegou até mim, é porque poderei transcender minhas limitações. Os demais vão me incentivar à zona de conforto, mas acabará a mim ir além. É exatamente isto, Lux. É exatamente isto. Quando nós não temos o conhecimento, vamos colocar um termo bem assim expressivo, nós somos sem luz, ok? Sem luz, sem conhecimento, sem luz, ignorantes. Então nós podemos até cometer alguns erros e tudo bem. Não tem um parâmetro, certo? Não tem um parâmetro para a gente chegar e falar, eu estou fazendo a coisa errada, eu não conheço. Agora, quando nós temos o conhecimento, quando nós recebemos o conhecimento, e nós não seguimos ou não praticamos ou cometemos erros sabendo daquele conhecimento, a partir daquele conhecimento que não é possível cometer aquele tipo de erro, aí nós temos um grave equívoco na nossa ação, na nossa atuação, certo? Ainda hoje eu vou colocar aqui um post no Instagram falando sobre isso, que é das instruções do yoga, que é o penúltimo dia das instruções do yoga, é falando justamente sobre isso. A percepção da eternidade, né? O quanto é importante nós trabalharmos a percepção da nossa eternidade, porque essa percepção da eternidade nos traz a consciência plena do ato. A consciência do ato é algo que, se nós tivermos consciência mesmo de cada ação que nós fazemos, e ação em todos os níveis, das palavras, dos pensamentos, da ação física, a nossa consciência muda por completo. A vida ganha outro valor, certo? É fácil a gente falar, às vezes, de presença, né? O presente, mente plena, ou estar no aqui e agora, tal. Por quê? É apenas um conceito. Estar no aqui e agora é estar plenamente consciente do seu ato. É o compromisso com o ato. Se você tem compromisso com o ato, você não vai fazer a coisa errada. Você vai deixar de seguir o primeiro silogismo, né, do sub-humano. Errar é humano. Nós erramos, claro, mas nós tentamos aprender com os erros. E é assim que nós evoluímos. Se nós não aprendermos com os erros, nós não estamos numa condição muito boa, nem de evoluir e nem de permanecer ali no patamar. Pode ser que a gente escorregue a qualquer momento. Esse é o perigo. Boa noite, Jai. Cheguei tarde, infelizmente. Gostaria de assistir a palestra inteira, se ficar disponível. Ficará? Gratidão eterna por ser da família VVY. Sim, sou VVY. Hashtag sou VVY. Coloquem hashtag sou VVY aí. Vai ficar assim, Alda. Assim que finalizar, eu vou deixar disponível, tá bom? Pode ser aí que nos próximos dias eu baixe para fazer uma edição, tirar aí o que ficou ruim. Parece que a transmissão pelo YouTube está um pouco mais lenta, mas depois ele volta novamente, tá bem? Mas vai ficar disponível sim. Só no Instagram vai ficar aí 24 horas e no Facebook também não sei. Acho que o Zuckerberg também tira depois de 24 horas. Ele fica aí percorrendo toda a timeline de todos os membros do Facebook para ver quem está cumprindo 24 horas, ele vai lá e tira, né? Depois fala que são os robôs que fazem isso. É nada, ele fica lá 24 horas fazendo isso. Sony USA. Uau, como assim? Sou VVY. Ah, Gustavo já está, é o VVY 2019. Gustavo está. Gustavo, e também estamos aqui com o Ramon. Muito bem, Ramon, Gustavo, VVY 2019. Tem o Vitor, VVY 2012. Alda, VVY 2017. Tem a Thalita, 2018. Olha só que maravilha. Família VVY. Então tá ok. Já está o Zuckerberg aqui me dando timeline final. 23 segundos. Então tá bom, vamos finalizar também porque vocês têm afazeres domésticos, estudos. Uma boa noite para vocês do YouTube. Namaskar. Gratidão pela presença.